Olá a todos que nos acompanham nesta noite, neste dia, ou em qualquer momento que você esteja me vendo, me assistindo nesse momento. Estamos aqui com mais uma meditação, no caso, uma meditação rápida, porque nós estaremos agora num propósito de 21 dias, o jejum de Daniel, que é um momento onde a gente está se desintoxicando de qualquer informação secular, apenas focando 100% nas coisas de Deus, focando apenas na Bíblia, focando nas coisas que é do Senhor Jesus. Ou seja, esse propósito começou hoje, 10 de dezembro, né? No caso esse vídeo está sendo gravado dia 10 de dezembro, e vai até o dia 31 desse mês, ou seja, vai até o último dia do ano, né? Até a virada do ano de 2025 para 2026. Então, se você, meu amigo e minha amiga, gosta de acompanhar, quer fazer esse tipo de desintoxicação, você quer afastar das coisas que você sabe, você tem certeza, você vê que não agrada a Deus, então, com certeza, esses tipos de meditações vão te ajudar, porque elas não são baseadas em achismos ou em doutrinas, mas sim na palavra de Deus, e ela é a verdade. Bom, nós vamos fazer vídeos rápidos, tá? A cada dia, né? Por 21 dias, porque normalmente os vídeos longos que a gente realiza aqui no canal pode ser muito cansativo. Eu realmente tenho esse entendimento, é muito cansativo. 16 ou até 20 minutos de vídeo. Eu tento fazer menos, né? Mas às vezes não dá. Mas nesse tipo de vídeo eu prometo que vai ser mais curto. Vamos tentar no máximo até, né, 5 a 6, 7 minutos no máximo. Vou ver, né? Vamos garantir aqui rapidão a palavra direta, né? O que importa é fazer algo direto a Deus. É você. Vamos lá, enfim. Hoje nós vamos falar sobre uma coisa muito interessante, que é a paciência. Não é a paciência do homem, mas é a paciência de Deus. Olha o que diz em Jeremias 10, versículo 17 ao 18. Diz assim, ó: Ajunta da terra a tua mercadoria, ó tu que habitas em lugar sitiado. Porque assim diz o Senhor: Eis que desta vez arrojarei como se fora com uma funda aos moradores da terra, e os angustiarei para que venham a achá-los, dizendo: Ai de mim por causa do meu quebrantamento, a minha chaga me causa grande dor. E eu havia dito: certamente isto é enfermidade que eu poderei suportar. O tipo de coisa que Deus está falando aqui, né, para as pessoas, ele estava, no caso, citando ao povo de Israel. No caso, especificamente, né, ao povo ali da cidade, né, de Jerusalém. A questão aqui é que essa passagem, ela, junto com outros capítulos, né, ela passa um pouco antes da invasão e do exílio da cidade da Babilônia sobre Israel, sobre Jerusalém, no caso, né? Israel não, né? Jerusalém. Onde Jerusalém acaba sendo sitiado, né, pelo governo babilônico, aonde a gente sabe que acontece exílios, acontece, né, um certo sequestro, né, do povo ali. E o que acontece? Deus, ele foi e é a pessoa mais paciente, porque é ele que alerta sobre o pecado da humanidade. E ele alertou sobre o pecado do povo. Aliás, esse tipo de coisa aconteceu, o exílio aconteceu, por causa da desobediência do povo. O povo que era escolhido por Deus, eles insistiam em continuar sendo pessoas idólatras e que seguissem suas próprias vontades. Eles não queriam se render à vontade de Deus. Mesmo que Deus enviasse profetas, mesmo que Deus enviasse várias pessoas, mesmo que Deus enviasse mensageiros, Deus poderia até enviar anjos, né? Como foi o caso que Deus enviou anjos lá a Sodoma e Gomorra, né? Para tirar Ló e a família dele lá da cidade, né? Mas você vê que Deus poderia até ter usado os anjos para tentar evangelizar o povo de Sodoma. Poderia, mas você vê que o fato dos anjos terem ido lá, pelo menos com o objetivo de buscar Ló e sua família, os moradores de Sodoma e Gomorra já estavam querendo, né, pegar os anjos, né? Ou seja, já queriam abusar dos anjos. Para você ver como o pecado deles era um nível absurdo. Então, o nível do pecado do povo aqui era o mesmo contra Deus. Eles não ligavam, eles não nem se importavam. Se Deus enviasse profeta, né, quem liga, né? Aliás, esse livro aqui sendo do profeta Jeremias, o Jeremias estava ali falando, e você vê que Jeremias ele foi perseguido por esse tipo de pessoas. Ele foi perseguido pelos líderes também da época, né? Que ele falava que
que Deus usava Jeremias para dizer que esse tipo de pessoa aí eram pessoas que nem né, estavam ali sendo omissas, né, estavam também andando no pecado. E isso desagradou a eles profundamente, ao ponto de pegarem Jeremias e jogá-lo num poço. Então você vê que o problema aqui estava dentro do coração dessas pessoas. Elas eram pessoas tão frustradas espiritualmente falando, eram pessoas tão perdidas diante de Deus, que elas ainda eram capazes de matar quem viesse, né, digamos assim, exortar elas, que viessem tentar corrigir elas. Elas são igual as pessoas que são de hoje, e a mesma coisa acontece hoje em dia. Quantas pessoas querem viver do seu jeito? Ah, se você vir falar alguma coisa, se quiser corrigir um erro, elas vão falar que sou eu que mando na minha vida, eu que mando no meu próprio nariz. E muitas pessoas são assim. Quando Jeremias ele fala assim, da junta da terra a tua mercadoria, no caso é Deus falando, né? Mas através da boca de Jeremias, né? Porque tudo aconteceu aqui através de uma profecia. A junta da terra a tua mercadoria, ó tu que habitas em um lugar sitiado. O que Deus estava querendo dizer aqui era a seguinte coisa. Quando fala para juntar a tua mercadoria, seria a mesma coisa da linguagem de hoje, que a gente fala assim, arruma suas malas e vaza. Era praticamente o que Deus estava falando. Ou seja, a junta da terra a tua mercadoria, ó tu que habitas em um lugar sitiado, Deus estava já falando que aquele lugar que eles estavam já seria sitiado. Ou seja, a Babilônia iria dominar aquele lugar. A Babilônia iria invadir. Ou seja, Deus já tinha decretado. E por que que Deus parou? Porque Deus parou de falar com eles dessa forma, né? Deus parou de querer falar com eles assim, né? De exortar, de falar da mesma coisa, de apertar a mesma tecla. Porque Deus via que eles não queriam ouvir. Você vê que a mesma coisa aconteceu até em povos que não eram de Deus. Você vê que Deus ele já deu muito tempo para vários povos inimigos se arrependerem, né? Foi o caso de um povo que sacrificava recém-nascidos a Moloque, por exemplo, né? Eu não lembro se eram eu não lembro se eram os amalequitas, tá? Eu realmente não lembro agora, não me recordo, mas havia um povo aí que sacrificava recém-nascidos para o deus Moloque. E nesse tipo de pessoas, Deus fazia de tudo para que elas se arrependessem, para que elas viessem ao arrependimento. E adivinha o que elas fiziam? Não se arrependiam. E Deus deu anos, tá? Anos. Eu lembro ali que Deus ele deu centenas de anos. Eu lembro que Deus deu centenas de anos para aquelas pessoas se arrependerem e elas não se arrependeram. Aí Deus teve lá e, né, permitir que aquelas pessoas fossem mortas, né? Ou seja, a guerra acertava eles e eles eram mortos, porque eles mesmos não queriam ouvir. Imagina você tá falando aí com uma pessoa, você tá toda hora falando e ela não te ouve, né? Do que adianta, né? Parece que você tá falando com a parede. Sim ou não? Parece que você tá falando com a parede, então. Isso não irrita profundamente? Irrita profundamente. Agora imagina Deus falando a mesma coisa com as pessoas. E nada acontecendo, nada mudando. Isso não era culpa ou falha de Deus, tá? Isso era culpa do próprio ser humano, daquelas próprias pessoas. Elas que não queriam mudar, elas que não queriam vigiar, elas não queriam mudar de vida. Então quando você vê que eles ainda dizem, né, que eles poderiam, a enfermidade que eles ainda estavam enfrentando não era nada, eles poderiam suportar. Ou seja, é como se eles estivessem dizendo assim, não, nada disso aqui tem problema não. Isso aqui é nada, isso aqui eu consigo suportar, isso aqui é um problema normal. Ou seja, as pessoas hoje em dia elas falam que, ou elas dizem que Deus não vai se preocupar com os pecados delas, Deus não vai ligar, Deus não quer se preocupar com isso. Eu já vi gente falando que Deus é um ser muito grande e com certeza um ser com problemas muito maiores do que para se preocupar com alguém que está ali fazendo alguma coisa na Terra. Engano da pessoa. Engano da pessoa em pensar que Deus teria esses problemas maiores. O maior problema de Deus, amigo, é de fato salvar a alma dessas pessoas aí. O maior problema de Deus é tentar colocar na cabeça dessas pessoas o que elas estão fazendo, para tentar mostrar para elas o caminho errado que elas estão vindo. Esse é o maior problema de Deus. E não é porque Deus é impossibilitado a fazer isso, é porque Ele mesmo não vai querer invadir a sua decisão, aquilo que Ele deixou para você.
Então, se você não decide por si próprio, não é Deus que vai decidir por você, mas você não decide abandonar seus pecados, a sua alma vai estar correndo risco. Vai estar correndo risco. Você vê que a porta ao céu que Deus promete é uma porta estreita, ou seja, uma porta fechada. Você acha que você conseguiria passar com essa vida toda errada que você pode estar enfrentando? Eu não conheço você. Mas reflita você mesmo. Não é julgamento, não é eu tentando examinar, fazer um raio-x aqui não, mas faça você esse raio-x em você mesmo. Examine essa palavra, examine a paciência que Deus teve, que Deus tem com a humanidade. Você vê que Jesus, ele teve que vir a esse mundo, enviado pelo Pai. Deus teve que enviar o seu único filho unigênito, ou seja, não havia mais nenhum. O único filho, único, para morrer na cruz pelos nossos pecados. E mesmo com isso, você vê que as pessoas elas continuam abandonando a Deus. Elas continuam rejeitando a Deus. Ou seja, as pessoas elas querem rejeitar a Deus, mesmo com a misericórdia estando aí. Mesmo tendo que vir uma pessoa, um Deus, tendo que se encarnar e morrer na cruz para dar a salvação, o direito de salvação, a misericórdia. Ou seja, como fica a humanidade assim? Como é que Deus vai fazer para salvar a alma dessas pessoas? É por isso que quando você diz que todos serão salvos ou que todos vão para o mesmo lugar, então você vai ter que ignorar tudo que a Bíblia diz. Você vai ter que rasgar todas as páginas da Bíblia quando ela diz que muitos desses vão para o lago de fogo, que os mentirosos, os incrédulos vão herdar o lago de fogo, que eles vão se herdar a perdição eterna. Mas você tem que entender que se você continuar com esse tipo de vida, se a sua vida não está agradando a Deus, você corre o risco de perder sua alma. Mas não é questão de perfeição. Eu não vou parar de pecar. Quando eu me converti a Jesus eu parei de pecar. Não é assim. Ninguém nunca parou de pecar. Todo mundo peca. Mas entenda, você pode pecar e você pode se arrepender. Outra ocasião é você pecar, você continuar no pecado e ter só remorso no máximo, você nem se arrepender. E você vai praticar. Hoje eu vou praticar o pecado, amanhã eu vou praticar de novo, outro dia eu vou praticar de novo. E esse é o problema. Esse é o problema. Eu já pequei muitas vezes e abandonei esses pecados. Hoje, graças a Deus, estou liberto. Mas muitos estão no mesmo pecado desde há anos, escravos no mesmo pecado. Escravos da pornografia, escravos da masturbação, escravos no vício das drogas, das bebidas. Sabe? Escravas de tudo que é mal, de tudo que o diabo regiu elas. E elas querem continuar com esse tipo de vida. Como é que você acha que a sua alma, meu amigo, pode ser salva? A sua alma que está correndo risco de ser, sabe, de ser perdida eternamente. Você sabe o que é isso, meu amigo? Se perder por todo sempre, estar distante de Deus para todo sempre. Você está longe do Senhor Jesus, longe da salvação, longe de Deus por toda a eternidade. Isso é o que você gostaria para você? Então escolha a vida hoje, meu amigo. Escolha não ser sitiado pelo diabo. O que mais o diabo quer é sitiar a alma do ser humano. Ele quer dominar a mente do ser humano. Ele quer dominar a alma do ser humano. Porque quando ele dominar a nossa alma, ele vai poder pegar ela. Então a nossa alma vai ser direito do diabo. E aí ela pode ir pro inferno, no lugar onde que ele também vai, que é o lago de fogo. E aí? Como é que fica, né? Quando você segue essa ideia de eu vou seguir o que os outros falam, né? Eu vou seguir o fluxo da vida, você vai pro mesmo lugar que esse fluxo também vai. Então não siga o mundo, meu irmão. Siga a palavra de Cristo. E escape do tormento. Escape dessa perdição, dessa destruição. Você vê, Jerusalém foi dominada. Ou seja, houve uma destruição ali. Uma plena destruição. E isso não foi uma única vez, não. Várias vezes aconteceu esse tipo de coisa. Esse cenário se repetiu várias vezes. A destruição já aconteceu. A gente vê que já foi invadida a Jerusalém muitas vezes. Ou seja, aquele lugar onde era para Deus habitar, o povo não deixava. O povo queria abrir o coração delas para vontades suas próprias vontades, e não as vontades de Deus. Quando você não abre a sua vida para as vontades de Deus,
você acaba se perdendo. Você acaba seguindo as suas vontades e acaba se perdendo por toda a eternidade. E não é isso que Deus quer. Ele não quer que você se perca. Ele quer que você seja salvo. Ter essa palavra, reflita. O que você vê que tem te afastado de Deus? O que você vê que tem dado brechas ao diabo para ele te condenar, ele te dominar? Para ele fazer sua alma ser dirigida cada vez mais ao inferno. Claro que a escolha é você que tem feito isso. Porque o diabo ele não pode simplesmente vir aqui diante de mim, pegar minha alma e levar para o inferno. Ele só vai praticamente poder fazer isso se eu deixar a minha alma, minha vida, abrir brechas para ele. Aí ele pode entrar dentro de mim e ele pode influenciar eu. Aí as vontades mundanas vão vir, as vontades do pecado vão vir e eu vou lá praticar e pronto, aí eu tô no caminho do inferno mesmo. Mas o diabo, nem o diabo tem poder para fazer isso. Se você não dá brechas a ele. Agora se eu dou brechas ao diabo, se eu vivo conforme as vontades do diabo, as vontades do pai da mentira, ou seja, quando eu minto, eu também estou fazendo a vontade do diabo. Quando eu estou enganando, passando a perna em alguém, eu estou fazendo a vontade do diabo. Quando eu sou uma pessoa má, quando eu sou uma pessoa ruim, assim, sabe? Quando eu falo ruim, não é uma questão de ser uma pessoa rancorosa, mas ruim diante de tudo. Ou seja, você ser uma pessoa ruim de obedecer a Deus. Você é ruim dessa forma, você é uma pessoa totalmente trevosa, cheia de trevas dentro de si, quando você não vigia a sua boca, quando você não vigia a sua língua. Toda hora sai um palavrão diferente, toda hora sai um xingamento diferente, toda hora sai um insulto, toda hora sai sabe, uma palavra deturpada, toda hora sai uma fofoca, toda hora, sabe, sai uma palavra de, de malícia, de imprudência, de tudo aquilo que não agrada a Deus. E aí, como é que fica? Entende? Então, meus amigos, vamos examinar nossa alma. Se você não tem visto Deus dentro de você, aproveite esse jejum de Daniel e tira tudo que não é de Deus. Ah, se a pornografia está me levando para o inferno, se o conteúdo sexual está me fazendo ir para o inferno, larga a pornografia, larga isso, meu amigo. É melhor você abandonar isso. Você vê que Jesus, ele diz que se fosse necessário você arrancar os seus olhos, né? Ele estava falando, se você, o fato de você olhar para uma mulher de um jeito, né, de um jeito de querer desejar ela, você já de conceber ela, você já cometeu adultério com ela dentro do seu coração. Você não precisa nem cometer o ato ainda, porque você já pecou muito antes. Só o fato de você querer, né, pensar em fazer aquilo. Aí ele diz: se for necessário, então arranque os seus olhos. É melhor você ir para o céu cego, seus olhos, do que você ir com seus olhos para o inferno. Arranca, se o teu braço te faz pecar, arranca teu braço. Né? Ele fala até mesmo, é melhor você ir para o céu manco do que com as duas pernas no inferno. Então, olha só como é que é sério. Eu estava meditando nessa passagem também hoje, e eu vi como é que as coisas no inferno é séria. Não é, isso aqui não é mito não, meu amigo. Isso aqui não é mito não, tá? Vai pensando que isso aqui é mito, que isso aqui é falácia de cultura religiosa. Isso aqui não é religiosidade não, isso aqui é fato bíblico do próprio Deus. Jesus falou isso. Tem gente que fala que o inferno é invenção. Tá aí Jesus falando. Tá aí Cristo, Deus falando. Então é bom você examinar a sua vida. Nós temos que nos examinar. Claro que quando fala em arrancar o membro, não é algo literal, mas é você arrancar a sua vontade de pecar, de continuar naquele erro. Então, tire o que tem que ser tirado, arranca o que tem que ser arrancado da sua vida. Comece agradando a Deus nesse propósito. Comece agradando a Deus ainda hoje. O fato de você agora ir no seu quarto, fechar sua porta, se ajoelhar diante da sua cama e orar a Deus com sinceridade, abrir o seu coração e falar: ó, meu Pai, eu peço perdão pelos meus pecados, me arrependo, meu Deus, e coloco a minha vida nas tuas mãos. E eu prometo ao Senhor, eu faço esse voto, não vou mais fazer isso. Só isso você já agrada a Deus. Mas você também tem que fazer isso. Você tem que parar de andar naquele mesmo caminho. Você tem que parar de fazer aquele mesmo erro. Então, dessa forma, você pode ter uma vida nova e abrir sua vida para as vontades de Deus. Então, esse
foi a palavra de hoje. Infelizmente não consegui fazer o que eu prometi. Vai ser 20 minutos de vídeo mesmo. E bateu 20 minutos agora. Então, essa palavra aqui que a gente deixa aqui para vocês, e todo mundo que quer se importar com esse tipo de palavra diária, pode acompanhar esse vídeo, o pouco que você pode ver, não importa, mas veja aquilo que você vai ver, que você entender, guarda isso com você. Hoje a palavra é essa, a palavra vai ser sobre isso. Ajunta todo o seu pecado, tira todo o seu pecado que está dentro de você, entrega na mão de Deus. E decida hoje ter uma nova vida, decida hoje ter uma vida diferente do que você teve até aqui. Deus abençoe a vida de todos em nome do Senhor Jesus Cristo, e até amanhã, e até o nosso próximo encontro. Deus abençoe.